E aí, queridos alunos? Estamos de volta. Eu, professor Beto, estarei aqui com vocês, assim mesmo como o professor Lorismar e o nosso amigo Sam aqui estaremos para a gente fazer essa viagem na aula de História. Eu espero que vocês gostem dessa viagem da aula de História. Vocês e eu vamos ver um pouco sobre o Brasil, vamos ver o que está acontecendo no mundo, essa transformação que o mundo está passando, chamado século XX. Já perceberam vocês que nós estamos em transição, uma transição da República que se dá no finalzinho do século XIX e vamos entrar no processo do século XX. É por isso que eu quero que vocês venham comigo. Eu e o professor Lorismar vamos caminhar com vocês nessa viagem pelo século XX. Nós iremos ver o Brasil, nós vamos ver os confrontos mundiais, nós vamos ver as práticas de novas políticas, a reorganização geopolítica que o mundo está passando. Tudo isso reflete lá fora e reflete aqui no Brasil. E o Brasil está num reflexo republicano. Nós estamos num processo de transformação. Lembrem quando, em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal? O Brasil, naquele momento, ele se torna independente de Portugal, mas diferente de outros países da América Latina, ele não se torna uma república. Ele é ele é o único país aqui da América que ele se torna independente e ele se torna um império. Ele se torna uma monarquia, com Dom Pedro I e depois com Dom Pedro II. Enquanto outros países da América Latina, apesar que se fragmentaram, a América Espanhola, eles vão se tornar república. Agora chega a vez do Brasil se tornar república. Mas será que essa nova república, essa república que está sendo implantada no Brasil, ela muda a estrutura política do Brasil? Será que ela muda o poder dos cafeicultores? Que eles detinham o poder dos cafeicultores? Será que ela muda a estrutura social, econômica? Os analfabetos vão deixar de ser analfabetos? O que muda? E o que permanece? É por isso que nós precisamos estudar história para vocês, quando chegarem lá no Enem, vocês que são alunos do terceiro ano e estarão fazendo esse ano o Enem, para vocês, quando chegarem na prova do Enem, vocês perceberem isso nas questões do Enem. Então, eu chamo vocês para ficarem ligados à aula de História, fazerem anotações de tudo, porque vocês precisam entender a transformação social e política que o Brasil está vivendo. E hoje, nós vamos ver, nessa nossa aula de hoje, na aula 3, essa transformação que o Brasil está vivendo e os conflitos que isso trouxeram para o Brasil daquele momento. Na tela para vocês, aula 3. Professor Lorismar e eu, professor Beto, aí, João Herbert Beto, e o Sam, nosso intérprete, estaremos com vocês nessa viagem da aula 3, que vai trabalhar sobre as revoltas da Primeira República. Os excluídos da Primeira República, a Guerra de Canudos, o cangaço, a Guerra do Contestado, nós iremos trabalhar. E para a aula de vocês, nós temos essas habilidades. As habilidades para a aula de vocês. E lembrando que vocês tiveram um pré-requisito. Foi? Então, vocês estão vendo aí que teve um pré-requisito, não teve? Assistir o filme A Guerra de Canudos. Filme aí maravilhoso para vocês assistirem. E nós vamos ver essas revoltas da Primeira República. Como se dá esse processo dessa revolta? O que vai ser essa Primeira República do Brasil? A palavra messianismo é derivado de Messias, o que significa enviado de Deus, o Salvador. O termo messianismo passou a ser utilizado por historiadores, sociólogos e outros estudiosos para designar a crença de um grupo de pessoas a um líder político religioso. Isso era um messianismo. Vem comigo, meu aluno. Entenda para vocês. Nós estamos passando por uma crise, nós estamos passando por uma transformação.
Alguns grupos ali explorados e tudo, eles vão seguir líderes religiosos, e vão ser bem característicos em dois momentos, lá em Canudos e lá em Contestado, Antônio Conselheiro, José Maria, nós vamos ter dois momentos aí de líder religioso levando essa população a seguir. E eles vão se organizar de uma forma de combater a exploração que eles estão passando naquele momento. Isso que vocês irão entender hoje. Hoje nós iremos ver as pessoas que foram excluídas dessa Primeira República. Nós vamos ver como é que se deu esse processo da Guerra de Canudos e como se dá o processo da Guerra de Contestado. Além de vermos também um outro movimento, que é o banditismo social, chamado de banditismo social, que vai ser o cangaço, chamado cangaço. Vamos ver como é que se caracterizou, quem são os líderes cangaceiros, como ele se deu de uma forma de resistência também ao poder constituído. Tudo isso nós iremos ver na aula de hoje. Na tela aí, na historiografia do Brasil, o termo messianismo costuma ser usado para denominar os movimentos sociais com os quais milhares de sertanejos de áreas rurais, pobres, fundaram comunidades comandadas por um líder religioso. Atribuído a esse líder dons como de fazer milagres, realizar curas, profetizar acontecimentos. Então eles estão seguindo esse líder religioso. A Primeira República, os dois principais movimentos de caráter messiânico foram Canudos, nós temos aqui, ó, o Antônio Conselheiro, e nós temos o Contestado, que também nós vamos entender o que foi o Contestado. Caracterizados pela religiosidade e pelo sentimento de revolta dos sertanejos, mas também nós teremos o cangaço. Vamos entender como é que se dá. Primeiramente, nós precisamos observar que a Primeira República, essa nova Constituição, essa Constituição de 1891, lembrando, primeiramente nós tivemos uma Constituição em 1824, lembra? Essa Constituição aqui era chamada de Constituição Imperial. Lá nós tínhamos 4 poderes, nós tínhamos voto censitário, nós tínhamos a Igreja Católica como a igreja oficial do Estado, nós éramos confessional católico. Aí chegou a Constituição de 1891. Aqui só tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aqui na Constituição de 1891, nós deixamos de ser um país católico e passamos a ser um país laico. Professor, o que é um país laico? A Constituição, vem aqui comigo. Enquanto nós tínhamos uma Constituição que nos trazia uma religião oficial, a Constituição de 1891 disse que nenhum brasileiro é obrigado a seguir nenhuma religião. O Brasil é laico, cada um pode seguir a religião que quiser. Inclusive, isso vai ficar até hoje. Vimos também no final da nossa aula passada, nós vimos que a Constituição de 1891, ela tem algumas características, como o voto era estritamente, nem todos poderiam votar. Mulheres não podiam votar. Padres, soldados, analfabetos não podiam votar. Detalhe para vocês sabiam que o analfabeto só pôde votar a partir da Constituição, da nossa Constituição, essa Constituição de 1988? Só a partir dessa Constituição que vivemos hoje é que o analfabeto pôde votar. Mulheres, só vocês vão ver, quando nós estivemos estudando a Era Vargas, em que momento as mulheres passaram a votar. Na tela para vocês. Então, nós estamos vendo aqui que nessa Constituição, apenas 3,2% da população brasileira podia votar. A maioria quase absoluta da população brasileira era composta dos chamados cidadãos inativos. Inativos por quê? Eram aqueles que, apesar de serem contemplados com direitos civis, eram excluídos da participação política. Nós estamos falando aqui de analfabetos, nós estamos falando de mulheres, nós estamos falando de padres, nós estamos falando de militares, que eram
completamente excluídos dessa Constituição. As reformas políticas republicanas ampliaram a capacidade de ação de grupos dominantes, tornando a nova elite política mais representativa e os interesses regionais mais fortes, especialmente em São Paulo e Minas Gerais. Aí é que vem o chamado coronelismo. Lembra dessa palavra aqui, o coronelismo? Que ele é instituído aí na República Velha, que era um fenômeno ligado à formação dos poderes locais, vinculado a uma ampla clientela política. Assentou-se em uma sociedade agrária, extremamente desigual, com baixa representatividade política e presença de relações não capitalistas de produção. Com a implantação da República, fortaleceu-se o poder dos chefes locais. Imaginem vocês, alunos. Nós temos ali, naquela localidade, nós temos um grande fazendeiro. Aquele fazendeiro, ele tinha um controle não só da fazenda dele. Ele tinha um controle, assim mesmo como eram os senhores de engenhos lá do Brasil colonial. Lembra do senhor de engenho que a gente estudou lá no segundo ano? Pois é, então ele possuía um poder econômico dentro daquela região. Já assistiram o Alto da Compadecida? É um retrato muito, muito bom desse coronelismo. E ele controlava a igreja, ele controlava médicos, advogados que moravam nas cidades, então ele fazia um controle daquela região. E com isso ele se tornava um grande líder político. Se você quisesse ser candidato, você precisaria tomar a bênção do coronel, para o coronel abençoar sua candidatura. Ou seja, ele iria pegar o seu povo e iria votar num cabresto, como se faz com os burros de carga, leva no cabresto para votar. Então era um controle que era feito dessa população, dentro desse coronelismo. O Brasil estritamente agrário. Então essa exclusão social, na tela para vocês, essa exclusão social aí que nós estamos observando é uma exclusão também política. A incipiente industrialização, as péssimas condições de vida do trabalho do operário urbano e também do trabalhador rural levaram a série de movimentos de contestação da ordem vigente. Fosse ele impulsionado pela nova cultura política que emergia no país, como o sindicalismo, anarquismo, é anarco, tá? Não é narco, não. Anarco-sindicalismo, que ele vem do anarquismo, e na década de 1920, o comunismo. Fosse iluminados pelo messianismo que graçava no campo. Então nós estamos vendo aí essa estrutura social que o Brasil está passando, ela tem uma resistência, essa resistência ela vai lá no campo. Os trabalhadores urbanos, influenciados principalmente por trabalhadores que vieram da Europa, lembra que nesse período aí nós tivemos uma migração muito grande, migração de italianos, alemães, e os italianos trouxeram um movimento anarquista muito forte para dentro dos sindicatos. E trouxeram também os movimentos socialistas para dentro dos sindicatos. E eles vão começar a tentar se fortalecer para ir contra esse poder que estava lá, explorador da mão de obra do trabalhador. E no campo eles vão pegar essa ideia socialista sem saber muito bem o que dizia o socialismo, mas eles vão tentar viver dentro de sociedades comunais, comuns ali. Sociedades que elas não tinham propriedade privada, sociedade onde todo mundo vai plantar para benefício do grupo como um todo. Antônio Conselheiro, ele consegue fazer isso. Esse movimento messiânico, eles vão estar fortes. E ele consegue atrair
esses trabalhadores para ser. Esses trabalhadores, as pessoas que estavam sendo exploradas na fazenda, ele consegue passar pelaquela região e ele traz esses trabalhadores. Isso vai gerar um conflito. E esse conflito vai ser conhecido como, na tela para vocês, Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos. Aí nós estamos vendo nessa foto aí o exército se preparando para invadir Canudos. Canhões foram utilizados. Foi utilizado armamento pesado. Em um cenário de descaso para com os sertanejos, que uma figura mística conseguiu reunir dezenas de milhares de seguidores e fundar um antigo povoado de Canudos, lá no Arraial de Belo Monte. Aqui a representação George Wick, no filme A Guerra de Canudos, que eu pedi para vocês assistirem. E esse povo, ele vai se organizar. Ele vai para o sertão. Ele vai, dentro desse movimento sertanista, tentar produzir. Essa foto aqui, ela representa as pessoas presas, as que sobreviveram, porque a maioria foram eliminadas. Essas daí foram pessoas que ainda tentaram fugir e foram capturadas. A maioria elas foram eliminadas em Canudos, completamente eliminadas. Eu quero lembrar ali que o Exército Brasileiro ele vai com muita sede a Canudos. Ele vai com muita sede. Ele estava a serviço dessa nova república e essa nova república ela estava se sentindo afrontada por Canudos. E eles vão, dentro de uma incursão que não consegue êxito, vão tentar uma vez, duas vezes, vão mandar o seu maior combatente, esse maior combatente vai ser morto em combate. Aí é quando eles vão reunir uma grande tropa do exército e vão mandar para Canudos, com metralhadoras, com canhões, fortemente armadas. E esses sertanejos que resistiam vão cair, vão tombar. E todos que estavam resistindo a Canudos vão ser mortos. Um saldo de aproximadamente 25 mil pessoas morreram nesse conflito. Na tela para vocês aí. Lá se desenvolveu um sistema autossuficiente, baseado no cooperativismo. O sucesso de Belo Monte se tornou cada vez mais evidente quando seus habitantes passaram a ir a outras cidades vender excedentes de produção, tornando-se o centro econômico de parte do sertão baiano. Esse novo modelo acabou chamando a atenção da elite local, que se via ameaçada pela onda de migração dos sertanejos para o povoado do místico Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, que se recusava a pagar tributos, foi visto como uma ameaça à República. Conselheiro passou a ser referido como monarquista, com apoio internacional para combater o novo modelo de governo. O primeiro ataque a Canudos aconteceu em outubro de 1896, quando a cidade de Juazeiro pediu auxílio às forças nacionais para conter o suposto ataque dos conselheiristas. O confronto foi rápido e, entre as baixas dos dois lados, resultou na retirada da expedição que não esperava uma real resistência dos canudenses. Pessoal, imagine vocês, este povo sertanejo que era explorado dentro das fazendas, de uma hora para outra, ele vai viver em uma região onde a produção era uma produção cooperativa. Era uma produção onde não se tinham
propriedades privadas ali. Era uma produção comunal. E essa produção comunal, ela começou a produzir excedentes. Esses excedentes começaram a ser vendidos lá na cidade vizinha. Isso virou uma fofoca, gente. Uma grande fofoca, e o povo disse, eu que estou sendo explorado, passando fome aqui, eu vou para Canudos. E as pessoas abandonavam as fazendas, os fazendeiros perdiam seus funcionários, os funcionários se mandavam para Canudos. Então, a elite local, ela não vai aceitar que Canudos faça isso. E elas vão ao governo central e vão solicitar do governo central que venham tropas para conter Canudos. E vão dizer, olha, Canudos está atacando minha cidade. Canudos, ele não é republicano. Canudos é imperialista, ainda quer a volta da monarquia, é monarquista, quer a volta da monarquia. E Canudos tinha Antônio Conselheiro tinha essa viagem. Ele achava que a monarquia iria voltar também. Mas nós estamos vendo um povo que está numa resistência forte. Porque eles têm um ideal. Na tela para vocês aí. Após esse primeiro contato, a República passou a reconhecer Canudos como uma verdadeira ameaça monarquista, estando decidida a dissolução do povoado. Já para os seguidores de Antônio Conselheiro, a resistência era a única opção. Foram armadas táticas de guerrilha que deveriam que deram conta de derrotar outras 2 expedições enviadas. Já era a terceira expedição que foi destruída por Canudos, pela resistência de Canudos. Os caras fizeram guerrilha, os caras fizeram aí emboscadas, fizeram armadilhas. Então, chegar onde eles estavam era muito difícil. Era um dos confrontos, inclusive, foi morto o respeitado coronel Antônio Moreira Serra, grande herói do Exército, conhecido como corta-cabeça. A repercussão da derrota foi tamanha que em uma 4ª expedição, muito bem armada e mais preparada, foi enviada. Agora era uma questão de honra do Exército. Como? Estamos perdendo para esses sertanejos. Canudos finalmente caiu em 5 de outubro de 1897, com um saldo de cerca de 25.000 vítimas em um ano de conflito. Belo Monte resistiu até o último homem. O exército brasileiro saiu vitorioso em sua mais desonrosa campanha, com exceção de um pequeno grupo de mulheres e crianças, todos prisioneiros foram degolados. Percebam vocês aqui, que esse grupo aqui, formado por mulheres e crianças, foram que ainda sobreviveram. Os demais prisioneiros, o Exército executou. Se nós olharmos a história do Brasil, após a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro ele só entrou em confronto para matar os próprios brasileiros, após a Guerra do Paraguai. E Canudos foi um desses. Na tela para vocês. Olha aí a imagem de conselheiro morto, a imagem das casas simples de pau a pique, que tanto ameaçavam o Império Brasileiro, ou a República Brasileira. Tanto ameaçaram a República Brasileira. O medo que a República teve dessa comunidade que está vivendo de um cooperativismo. Aí nós nos deparamos com outro confronto agrário, o cangaço. O que foi o cangaço? Aqui nessa foto, nós vemos essa foto aí, Zé Sereno e outros 3 cangaceiros de seu bando, 1936. Zé Sereno.
Então, nós tivemos vários cangaceiros, pessoas que estão ali na resistência do sertão. É chamado esse movimento de banditismo social. No final do século XIX, início do século XX, havia seca, fome, concentração de terra e injustiça no Nordeste. Nesse contexto, formaram-se grupos armados que praticavam assaltos a fazendas e muitas vezes matavam as pessoas. Aí, nessa foto, nós estamos vendo o cunhado do Lampião, Virgínio Fortunato, que era cunhado de Lampião, pousa sorridente junto aos cabras e mulheres de seu bando. Por isso que é chamado banditismo social, porque eles assaltavam as fazendas. Muitas vezes eles entravam em conflito e matavam as pessoas dentro dessas fazendas. As pessoas que participavam desse grupo armado eram conhecidos como cangaceiros. E o tipo de vida que levavam recebeu o nome de cangaço. Aqui nós estamos vendo Corisco, o primeiro da esquerda aí, para vocês. Tendo ao seu lado a companheira Dadá, integrante de seu grupo. Então, nós estamos vendo aí o Corisco aí, que era um grande cangaceiro aí. E esses movimentos, chamado cangaço, ele vai ser muito forte no Nordeste. Ele vai ser muito presente no Nordeste. Hoje, ele é muito representado nas quadrilhas, nas danças juninas, o cangaço. O cangaço ele também é uma forma de resistência. Essa população que se sentia oprimida, ela precisava dar uma resposta à violência do campo. E com isso eles também se armaram. Se armaram e foram para o confronto com essa nova república. E essa nova república que surgia, ela já vai enfrentar esses movimentos do campo. Na tela aí. O cangaço, então, ainda é objeto de discussão entre pesquisadores. Para alguns estudiosos, foi uma forma simples, pura de banditismo e criminalidade. Então, alguns pesquisadores vão dizer, não, eles são bandidos e pronto. Já para outros, constitui uma forma de contestação social. Isso é, uma forma encontrada por pessoas que viviam oprimidas para expressar sua revolta, sendo por isso reconhecida como legítima. Então, percebam a vocês aí que os pesquisadores ele ainda têm isso daí. Um diz, só bandidos que estão lá, e outros vão dizer, não, é uma forma legítima de combater no campo. Só é nós olharmos os movimentos agrários que nós temos hoje no Brasil. A Liga Camponesa, o MST, outros movimentos agrários que nós temos no Brasil de luta pela reforma agrária. Alguns dizem que são movimentos, ali são bandidos que querem terra alheias. Outros olham e dizem, não, ali é movimento necessário e justo, porque eles estão lutando contra terras devolutas para fazer reforma agrária e contra terras improdutivas. Então, assim mesmo como nós temos esses dois contextos hoje, naquele momento com o cangaço ele também tinha esses dois contextos, esses dois julgamentos. Historicamente, até hoje, nós temos esses dois julgamentos para o cangaço. Vocês sabem quem foi essa figura aqui, chamada de Rei do Cangaço? Vocês sabem quem é ele? Na tela para vocês aí. Ele é o Rei do Cangaço. Entre o mais conhecido grupo dos cangaceiros destaca-se Antônio Silvino e o de Virgulino Ferreira, o chamado Lampião. Era conhecido como Lampião, de 1897 até 1938. Então, foi um período longo de Lampião. Tanto é que ele foi reconhecido como o Rei do Cangaço. Outro detalhe aqui, vem aqui comigo.
Eu quero lembrar um detalhe para vocês, apesar de Lampião ser o cangaceiro mais conhecido, mas dentro do movimento do cangaço nós vamos ter vários grupos. Lampião vai ser o grupo dele vai ser o mais famoso dentro do cangaço. Mas nós temos outros grupos de cangaceiros lá, né, que vão estar ali no Nordeste brasileiro, dentro desses conflitos agrários. Mas Lampião vai ser o mais conhecido. Volta aí na tela. Então nós temos aí o de Antônio Silvino e o de Virgulino Ferreira, que é conhecido como Lampião. Depois que a polícia massacrou o bando de Lampião em 1938, o cangaço praticamente desapareceu do Nordeste. O lendário cangaceiro Lampião aí, ó, na foto para vocês. Nós já vimos dois conflitos que acontecem aqui no Nordeste brasileiro. Mas vamos descer o mapa do Brasil? Vamos lá para o sul do Brasil. Será que lá no sul do Brasil teve algum conflito nesse período desse início de república? Ah, teve. E o nome dele se chamou, na tela, Guerra do Contestado. Professor, o que é isso, essa Guerra do Contestado? O que vai representar essa Guerra do Contestado? 8 de fevereiro de 1914, as forças militares de Santa Catarina, Paraná e do governo federal conquistam a localidade de Taquaraçu, atual cidade de Curitibanos, em Santa Catarina. Outro importante movimento messiânico ocorreu na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, uma região contestada, ou seja, uma região disputada entre os dois estados. Por isso o movimento ficou conhecido como contestado. Meus queridos alunos, lá de São Paulo até o Rio Grande do Sul, precisava-se passar uma estrada de ferro. Essa estrada de ferro que ia ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul. Sabe quem era o construtor dessa estrada de ferro? Um cabra muito conhecido, vai ser muito conhecido aqui na nossa região. Um dos maiores empresários do Brasil daquele momento, quiçá o maior empresário do Brasil daquele momento. Nós estamos falando da empresa de Percival Farquhar. O Percival Farquhar, então, ele estava construindo uma estrada de ferro que ele iria ligar São Paulo até o Rio Grande do Sul. E essa estrada de ferro, ela passava por uma região, entre ali na divisa do Paraná e Santa Catarina, que era uma divisa que estava sendo contestada por aqueles dois estados. E quando eles vão atravessar essa região, o governo tinha dado autorização para a empresa do Percival Farquhar a ocupar não só o trecho que passava a ferrovia, mas ocupar também a sua margem, a sua grande margem. E com isso as pessoas elas vão sendo desapropriadas, elas vão sendo tiradas de sua terra. A população ela vai começar a se revoltar, ela vai começar a se organizar, ela não vai aceitar ser expulsa de sua terra. E mais uma vez, um líder messiânico aparece. Acredito que ele não seja um, não, que eles sejam dois que tiveram o mesmo nome. E eles vão aparecer e vão levar essa população a seguir nessa viagem messiânica. Na tela para vocês, para vocês entenderem esse contestado, entenderem melhor isso daí. Era grande número de sertanejos estabelecidos na região do contestado. Com o início da construção de uma ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul em 1890, muitos deles foram desalojados dessas terras, perdendo também o seu meio de vida. Alguns conseguiram trabalho sob duras condições com os fazendeiros locais. Fundado um povoado sem terra e famintos, os sertanejos do contestado começaram a se organizar sob a liderança de um monge chamado João Maria. Por isso que eu digo, acredito que sejam dois João Maria. José não, João, tinha falado lá.
porque existe a teoria que um é João Maria e depois nós temos um outro, José Maria. Após a sua morte, seu lugar foi ocupado por um outro monge, o Miguel Lucena Boaventura, conhecido como José Maria, que reuniu mais de 20 mil sertanejos e fundou com eles alguns povoados que compunham a chamada monarquia celeste. Mas o movimento monárquico também que não aceitava essa república. Os sertanejos do contestado passaram a ser perseguidos por pessoas a mando dos coronéis fazendeiros e dirigentes das empresas estrangeiras estabelecidas na região. Com o apoio da tropa do governo, em novembro de 1912, olha, período que estava terminando a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré aqui, ó. José Maria foi morto em combate e santificado pelos moradores da região. Eles não precisavam disso. Então, mais uma vez, o movimento messiânico. Mais uma vez, as tropas republicanas indo enfrentar a própria população brasileira. Mais uma vez, a elite agrária não aceitando a organização desse povo. A organização, ela incomodava a elite agrária. Ela incomodava a exploração da mão de obra. E eles vão para cima do contestado. Eles não vão aceitar esse contestado. Só que eles matam José Maria pensando que vão acabar com o movimento. Só que o cara, ele é santificado. José Maria vira um santo para aquela população, ó, após a sua morte. Na tela para vocês aí. Em 1916, os últimos núcleos foram arrasados por tropas de 7 mil homens armados de canhão, metralhadoras e até alguns aviões de bombardeio, pela primeira vez usado como arma de combate no Brasil. Com a captura de Deodato Ramos, o último e mais temido líder dos rebeldes, a guerra foi encerrada de vez, naquele inverno de 1916. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Tá? O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos que esses movimentos sociais que vão aparecer, eles vão questionar esse poder da República. Eles vão estar questionando esse poder da República. Contestado. Canudos, cangaço, movimentos sociais que nós vamos ter uma organização popular, uma organização social popular. Não tem grandes líder político por trás, mas nós temos pessoas que começam, as pessoas vão seguir. No caso do contestado, nós vamos ter vários líderes, João Maria, José Maria, nós vamos ter aí o último, Deodato Ramos, nós vamos ter então esses líderes sendo seguidos por populações que estavam se sentindo exploradas de alguma forma. E assim a República Brasileira vai aparecer. 20 mil pessoas mortas no contestado, 25 mil pessoas mortas em Canudos, vários mortos no cangaço. E com isso, a República Brasileira vai enfrentando os próprios brasileiros para tentar se consolidar. Já a gente volta para a revisão e para a atividade com vocês. Até lá.